Criaturas do quarto mundo, hoje estaremos falando do homem mais rápido do mundo. Fique ligado! Beleza! Mas quem é o homem mais rápido do mundo? Ou Superman ou Flash, os dois podiam disputar. Mas quando fala de Superman, aí tá falando, né? Não foca na velocidade. Na velocidade a gente sabe o que a gente tá falando, né? Nosso querido Flash. Porque ele é realmente, Max, tem a disputa ali, né? E até fica com essas perguntinhas, se os dois correrem, quem vai ganhar? Mas é aquela coisa também, né? Se o Superman for o homem mais rápido do mundo, pra que você tem um homem mais rápido do mundo? Verdade. Mas, importante mencionar, teve vários personagens que vestiram o manto do Flash. Exatamente. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Claro. Perfeito. É a origem do Flash. Gostei. Então vamos falar da Era de Ouro. Primeiro falar que o Flash foi criado pelo escritor Gardner Fox. Isso. E desenhado pelo Henry Lampert. E originalmente estreou em janeiro de 1939. Isso. Eu ia falar 40, mas 39, em Flash Comics volume 1, não é isso, Max? Foi em novembro. Foi novembro? Foi janeiro, não? Novembro de 39. Ah, tá. Então as publicações são janeiro de 40. Sim. Então não janeiro de 39. Né? O que eles falam é janeiro de 40. É porque nos Estados Unidos a revista era lançada com uma data na capa. Mas só saía de fato. Só saiu de fato. Eu pensei que era janeiro de 39, não, janeiro Ela de 40. saiu em novembro de 39 com a data de janeiro de 40. É tipo o mix da Panini aqui. É de outubro, mas só chega em novembro. É tipo isso. Show, beleza. Bom demais. Pra vocês entenderem. Então, Flash foi lançado em volume 1 do Flash Comics. E quem era o Flash, Max? Nessa era de ouro? O Jay Garrick. Era o Jay Garrick. Era o Jason Peter Garrick. Isso. Ou no Brasil, popularmente, como Joel Simeone. Nossa, mãe do céu. Como que esse rapaz ganhou os poderes? Pela cronologia, ele ganha os poderes inicialmente inalando água dura. Água dura. Vapores de água dura. Vapor de água dura. Isso. Posteriormente trocaram para água pesada. Pra você que não diferença química entre água dura Para você que não sabe, falar aqui. aulinha aqui de diferença de água dura, água pesada. Link na descrição. Então, quando ele acontece esse acidente, ele passa a ter super velocidade. Então, agora não tem nada a ver, né? Aquelas coisas. Legal, lá, água pesada, daqui a pouco ele num poço. Uma coisa. Vai falar, desculpa, Marco, vai. Como ele era um universitário, Isso. ele passa a usar os poderes para ganhar nos esportes e depois ele decide usar os poderes para combater o crime. A revista teve bastante sucesso e o Jay Garrick, ainda na Era de Ouro, passa a formar a primeira equipe de super-heróis da DC, Que é a Sociedade da Justiça. que é a Sociedade da Sociedade da Justiça, Justiça da América. que fez bastante sucesso também. Tudo isso na década de 40. Só que aí no pós-guerra começa um pouco o declínio de vendas dos super-heróis em geral. Era a Era de Ouro de super-heróis, porque eram bastante populares e vendiam muito. Sim. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, as vendas começaram a declinar muito, começaram a cair pra caramba, e eles cancelaram vários títulos, desses, incluindo o Flash. Isso, foi cancelado na edição 104. Em 1949 foi cancelado o título do Flash. Aí ele ficou em ato, no limbo aí bastante tempo. Passou a Segunda Guerra. Não, já tinha passado, né? Não, aí voltou em... Então, aí começa a reformulação da DC. Você tem um reboot, que a intenção era o quê? Era pegar vários desses heróis das antigas e dar uma nova roupagem, mais moderna, mais de acordo com a época. Aí começa a Era de Prata, hoje conhecida como Era de Prata. Em Showcase número 4 surge o novo Flash, o Barry Allen. 1956. Em outubro de 56. Exatamente. Que é o Bartholomew Henry Allen. Jesus amado. Vocês não são muito engraçados. Mas por quê? É horroroso, não é? Não, eu tô falando o nome completo, porque não tem claro, motivo. claro. Depois, mais à frente, vocês vão ver por que eu tô falando o nome completo. Com uma origem completamente diferente, que bom que não bebeu, não inalou água pesada. Mudaram a... Então, o que acontece? O Barry Allen, ele era um assistente da polícia forense, um cientista, né? Isso. E ele meio que...
relapso, ele é atrasado. Sim. E trabalhava pra caramba e estava no laboratório até tarde. Aí cai um raio numa estante de produtos químicos. Isso. Ele é banhado por esses produtos e ganha os poderes de super velocidade. Muito melhor, né? Muito melhor combinar lá. Mesmo aí de queimadura química não tem uma super velocidade. Exatamente. Coisa legal. Tá no lucro. Tá no lucro. Beleza. E um detalhe interessante é que no início da revista ele tá lendo uma revista do Flash. Isso. O Jay Garrick. E ele meio que fala, eu queria ter esses poderes. Se eu tivesse esses poderes, eu poderia fazer muitas coisas. E quando ele ganha os superpoderes, ele usa o nome. Por conta do Jay Garrick, ele adota o nome de Flash também. Isso. E deixa claro também que a numeração ela não foi, né? Não voltou. Mas aí o que acontece? Você tem as histórias do Flash na Showcase durante um tempo. E depois, por conta da popularidade, ele ganha o título próprio também. Ele retoma do... Só que ao invés de começar do número 1, eles retomam a numeração do Flash antigo. Onde tinha parado no 104. Ele passa a ser a partir da 105. Isso. Bacana demais. Aí um pouquinho mais na frente, na edição 123, tem uma das edições mais icônicas de todos os tempos da DC Comics, que é conhecida hoje como Flash de Dois Mundos, que é quando o Barry Allen conhece de fato o Jay Garrick. Que o Barry Allen vai para outra terra, uma terra paralela, e lá ele encontra o herói dele de juventude, né, dos quadrinhos, que é o Jay Garrick. Sim. Aí ele descobre que existe mundos paralelos e que na terra dele, tudo que aconteceu naquela outra terra era retratado através dos quadrinhos. Isso. Que bacana. Então eles passam a ser amigos, né, formam uma amizade e... a partir daí, você tem uns encontros anuais entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, que são as chamadas crises. Que você tem crise na Terra 1, crise na Terra 2, crise na sorveteria. Crise de espaço estético, crise na biblioteca, crise na banca. Pois é. Então, todas as histórias que são encontro dos dois grupos começam com o título de crise em alguma coisa. Sim. Que vai começa a partir dessa época e vai até o meado dos anos 80. Vale mencionar também o Kid Flash, né? Isso, ele aparece nessa fase na Era de Prata. Isso. Do Flash. O Kid Flash, na verdade, era o Wally West, que era sobrinho da noiva do Barry, a Iris West. Então, o que acontece? Ele tinha 10 anos e era um fã do Flash. E ele está visitando o laboratório do Barry. E acontece a mesma coisa. Coincidentemente, cai um raio na estante de produtos químicos que banha o Wally e ele também ganha superpoderes. Dois raios podem cair no mesmo lugar. Isso. Aí o Barry conta pra ele a identidade secreta e ele passa a ser o Kid Flash. O Kid Flash. Muito massa. Aí o Wally West, um pouco mais à frente. O Wally West depois ele passa a fazer parte da equipe Titãs Adolescentes, Titãs... Novos Titãs. Não, mas antes tinha os Titãs. Ah, sim. Que era a Turma Titã aqui no Brasil. Que depois você tem a reformulação da Turma Titãs, que são os Novos Titãs. Isso. Que foi bastante popular na época. Era um título que vendia muito. Inclusive chegou a se equiparar em vendas aos X-Men. Era o título que mais vendia da DC Comics. Legal. Era os Novos Titãs. E com o crescimento, até por causa dos Novos Titãs, com o crescimento do Wally West como um personagem importante, a DC Comics começou a ter uma ideia de matar o Barry. Ela achava que a cronologia do Barry estava muito confusa. Isso. Então eles tiveram a ideia de fazer o quê? De matar o Wally West. Não, matar o Barry. Tiveram a ideia de matar o Barry Allen e substituir por um outro personagem. Então o que aconteceu? No título do Flash aconteceu uma história também que é clássica hoje, né? Que é o julgamento do Flash. Isso. Ele é acusado de assassinar o Flash Reverso, o Professor Zoom. Isso. Depois que ele tinha matado a Iris, ele mata o Iris e depois ele tenta matar outra noiva. O Flash reagindo, vai lá e mata ele. Isso. Então ele é acusado de assassinato. Aí tem uma história que dura 2 anos, mais ou menos, que é uma história bem longa. E no final dessa história, o que acontece? O Flash é inocentado, obviamente. Ele vai para o século 30, ele encontra a Iris viva, se casa com ela,
E no final tem aquela cena, o recordatório dizendo: viveram felizes para sempre por um tempo. Olha. E o título acaba na edição 135. Ele é encerrado, ele é cancelado. Depois, em Crise nas Infinitas Terras, Fantástico aqui, por sinal. aparece o Flash Barry Allen. Deixa eu mostrar. Que ele foi sequestrado pelo Anti-Monitor. Então, ele foi sequestrado por quê? Porque o Anti-Monitor achava que ele era o único que podia correr entre as dimensões, entre os vários universos e sair avisando a galera do perigo. Então captura ele e depois tem a morte clássica dele, que ele morre para salvar o universo. Isso aí como se sacrifica, claro. E na edição de Crise nas Infinitas Terras 2, o Wally West assume o manto do Flash. Ou seja, é um novo personagem para começar uma nova mitologia. Isso. Porque todo mundo, inclusive, gosta muito, né? Eu adoro o Wally. Pra mim, o meu Flash é o Wally. Porque muita gente ficou começou a ler quadrinhos já o Wally como Flash, né? Não só por isso, é porque o Wally tem uma mitologia bem mais estabelecida. E também a personalidade dos dois são completamente diferentes. Então, depois de Crise nas Infinitas Terras, o Flash sempre vai ser um personagem recorrente e importante em todos os grandes eventos da DC. Mas isso vai ser assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vale mencionar também que, antes da crise, o Jay Garrick ele era o defensor de Keystone City. Sim. E o Barry Allen era o defensor de Central City. Durante a crise, as cidades são fundidas, porque só tem uma terra, né? Depois de Exatamente. Então passam a ser cidades gêmeas de Keystone City e Central City, que elas são separadas por um rio. E esse novo Flash, que é o Wally West, ele passa a ser o defensor escarlate das duas cidades, as cidades gêmeas. Rio de Janeiro e Niterói, né? Campos e basicamente, separado de uma Piada local. Piada local. Aí, pós-crise, a primeira fase importante e icônica até hoje do Flash é do Mark Waid. Não, mas vale lembrar que eu gostava das histórias, eu li essas histórias inicialmente do Flash, eram muito boas. Mas você estabelece muita coisa ali, a questão dele ter um metabolismo acelerado, de precisar estar comendo sempre. Mas no caso é icônica, como ele falou, assim, que no início ele tem uma velocidade abaixo da velocidade do som, depois ele vai desenvolvendo. Sim. Você tem um desenvolvimento legal ali. Sim. Então, esse desenvolvimento que foi feito, ele serviu de base para o Waid fazer as mudanças que ele faria depois. Que o Waid passa a ser o escritor mais icônico dessa fase. Porque ele estabelece uma nova mitologia do Flash. Isso. Mark Waid começa a escrever o Flash em 92. Isso, a primeira passagem dele vai até 97. Ele ficou 5 anos no título. Depois ele volta em 98. Isso. E depois volta de novo em 2007. Porque ele tem um intervalozinho de 1 ano. E aí escreve esse intervalo de 90. Grant Morrison e o Mark Waid. Desculpa. O Mark Miller. Mark Miller. E dizem que porque o título ficou um pouco mais fraco assim do Waid, né? Waid? Do Mark Waid. Ele não. Quando ele saiu. Não, né? Cara, o Waid estabelece todo mundo mitologia. Não, depois não. Assim, o final pro Morrison entrar com o Milagre. Não tava. Tem gente que fala que ficou meio desgastado, não tinha. Aí não, cara, não. Não foi nem nada disso, ele saiu mesmo. Não. Nessa fase do Miller, é só um intervalo. Ele não saiu do título. O Wade ainda tá no título. Ele sai de umas férias. Entendi. Depois de 5 anos de título, ele sai em 97 e volta no final de 98 e no começo de 99, alguma coisa assim. Então, quase tudo que a gente vê hoje do Flash de mídias alternativas vieram dessa fase do Miller. Do Waid. Do Mark Waid. Que é a questão da força da aceleração. Sim. Questão da família, romances, quase tudo vem dessa fase daí. Do Mark Waid. Inclusive, isso daí é utilizado nos filmes, é utilizado na série de TV. Muita coisa dessa mitologia é utilizada nessas outras mídias. A fama não é por acaso dessa fase. Que aí, assim, pra galera, né, que de repente, vou buscar onde e tal. Saiu no Brasil? Formatinho. Saiu na Abril.
E saiu... Mas grande parte saiu em formato americano pela Abril, né? Sim, não, mas ele também retornou agora na Eagle Moss. Exatamente, isso. Esse aqui. Aí quem pega pela Eagle Moss, ele sempre vai lançar tudo. Não vai? Não sabe nunca. Não vai lançar. Então tem esse encadernado, né? Se eu não me engano, os dois da Eagle Moss é esse primeiro encadernado aqui. Que é o Nascido para Correr, né? Born to Run. Então são 2 volumes, né, isso, Felipe? Que estão lá fora. E tem... É só apenas. Então, o terceiro volume do Wade está saindo agora. Ah, bacana. Nessa fase que o Wade estava no Flash, ele criou um personagem também que foi bastante icônico, que é o Impulso. Ah, sim. Então o Impulso era quem? O Impulso era o neto do Barry Allen que vivia no futuro. Isso. Lembra que eu falei lá no início que o Barry vai para o século 30 e fica com a Iris West? Então, ele tem um casal de gêmeos e esses gêmeos têm filhos. E ele tem um desses filhos, é o Bartolomeu Allen II, que é o neto do Barry. Isso. Só que ele tem um probleminha de metabolismo acelerado, ele cresce rapidamente. Ele é criado numa máquina virtual para tentar desacelerar esse crescimento acelerado. E ele é enviado para o passado numa tentativa do Flash, do presente, que é o Allen, tentar consertar isso. Ele consegue meio que consertar, mas não tanto. Ele ainda tem um metabolismo acelerado, mas dá uma diminuída. Sim. E ele passa a ser o Impulso, que é o herói adolescente. Que, como o nome já diz, ele é meio que hiperativo. Que aí ele cria também outro personagem icônico. Na verdade ele reformula, que é o Max Mercúrio, que é o mestre zen da velocidade. Ou seja, o cara é zen para aturar um garoto com hipervelocidade. Aí o Wade sai em 98, tem a fase do Morrison e do Millar. Deixa eu ver aqui, tem a fase do Morrison e do Millar, que também é uma run curtinha, mas bem legal. Tem saiu também, bem legal. Tem umas histórias muito boas aí. Não saiu. Acho que só saiu em formatinho isso aqui. Nem sei. Não saiu. Nem saiu. Nem saiu no Brasil. É verdade, Abril ignorou isso aqui. Abril ignorou. É coisas da Abril, né? E tem uma história muito boa aí, que é a da corrida. Ah, sim. The Human Race, a corrida humana. Sim. Que é tipo um grupo de apostadores interdimensionais que pegam velocistas de vários planetas e meio que disputam um com o outro. Ó. Se você ganhar, seu mundo vive. Se você perder, seu mundo é destruído. Que no caso o Flash conhece aquele amigo dele imaginário da infância. Isso! Essa história mesmo. Muito bacana. Aí, The Human Race. Muito bacana. E esse amiguinho dele aqui, ó. E essa pra mim é uma das melhores histórias do Flash já escritas. Então. Muito bacana. Tão boa que é, vale a pena ler. E tem uma história do Mini aí que também é uma das piores escritas. Até pior. Essa época aqui é quando o Grant Morrison apadrinhou o Mark Millar. Isso. Que inclusive está saindo no Brasil o Monstro do Pântano, é mais ou menos da mesma época. Beleza. Saiu, o Wade volta. Tem uma fase curtinha de 2 anos. Que ali completa, né? Finaliza o run dele. Posterior, entra Geoff Jones. No início de 2000, Geoff Jones entra no título do Flash. Muita gente fala mal, mas é uma fase que eu gosto muito. Eu amo e odeio, né? Porque... Não, mas é uma fase boa, sim, gente. Eu gosto. Tanto que tem aqui, ó, os ônibusinhos também. Sim, o formato, né? Saiu encadernado e o ônibus. Saiu encadernado, depois a DC republicou em formato de ônibus, em 3 volumes. E agora está republicando para quem quiser correr atrás, porque pela Panini só saiu em mensal. Isso. Republicando em capa mole. E vai sair. Porque grande parte dessas histórias saiu na Liga da Justiça. Se quiser correr atrás, esse é o nosso diretor. Saiu o volume 3 até agora e vai sair o volume 4 em dezembro. Brasil só em formato. Isso. Também é outra fase que também é utilizada bastante como base para séries, mídias, jogos e por aí vai. Eu não gosto muito de uma parte da arte dessa fase aqui. Que eu acho que é desse Scott Collins. Cara, eu adoro Scott Collins. Isso aqui, cara, vou tentar aproximar pra vocês. Eu não curto muito essa arte, não. Mas ele essa história é ruim pra cacete. Então.
Mas essa fase do Jones intercambia com bons artistas também. É um tal de Angel Unzueta. Muito. Que o Collins começa aqui, ó. Cadê? Ah, não, então. A arte do Collins que eu gosto, então. É desse Rueta aí. Não. Mas a frente ele. Porque ele é um Angel Unzueta. Intercala arte legal e arte ruim. Aqui, ó. Isso. Não. Enfim. Não, que depois o Collins assume o título aqui, ó. Aqui ele passa a assumir o título. Ele vai quase até o final. Enfim, fica a recomendação, essa fase é bem legal. E uma coisa legal dessa fase também é que ele pega vários vilões e meio que dá uma reformulada. Sim. Você tem um monte de vilão ruim das antigas, tipo Tartaruga, Peão, esses vilões meia boca, daquela coisa muito antigamente, aquela coisa bobinha, que ele já dá um novo nível de perigo para esses vilões. Fica bem legal também. Aí termina a fase do Jones, aí tem um intervalozinho aí. Nessa fase é digno falar que o Ali, depois de um determinado momento, ele casa, tem filhos que são gêmeos, e ele some durante a crise infinita, que ele é absorvido pela força da aceleração. Que a força da aceleração passa a estabelecer que é meio que uma dimensão de onde vinha a velocidade. Isso. E nesse período que ele some, o Bart, que é o impulso, ele assume o título de Flash. Do homem mais rápido do mundo. Só que a fase é curta. No final ele morre, a galeria dos vilões mata ele, uma história bem ruim mesmo. O que acontece? O Ali volta com o título de Flash. Um pouco depois você tem a crise final. Isso. E na crise final você tem o retorno de Barry Allen. Como a gente falou, em todos os eventos importantes, o Flash passa. Que a ideia do Morrison era a seguinte, que o Flash original, o Barry Allen, ele meio que esteve envolvido no nascimento do multiverso. Sim. E o Grant Morrison importante. O Grant Morrison adora a Era de Prata também, né? Sim, tem isso também. Então a ideia dele foi voltar com o Flash e pro evento dele, que era uma nova crise, era outra crise, né? Já que ele morreu na outra crise, que era para ser a última primeira crise. É nada mais justo do que ele voltar na crise final. Na última. Bacana. E depois disso, você tem essa série aqui, que é escrito que é o Flash Renascimento. Escrito pelo Jeff Jones e arte do Ethan Van Sciver. Que não confia. Que é meio que para restabelecer o Barry Allen de volta ao universo DC. Isso. É interessante só mais para conhecimento mesmo. Mas tem um detalhe interessante aí também. Que até então os pais do Barry eram vivos. Aí nessa minissérie aqui, ele estabelece o quê? Que a mãe morreu. Que a mãe foi morta misteriosamente. E o pai foi preso. Que a gente vê isso na série, né? Foi estabelecido aqui, então. Foi estabelecido aí. E isso teria implicação aqui. Em Flashpoint. Que a história é o quê? É o Barry voltando no tempo pra tentar salvar a mãe. Pra salvar a mãe. Porque aqui ele descobre que quem matou a mãe dele foi o Professor Zoom, que é o Flash Reverso. Que ele voltou no tempo, matou a mãe do Barry. Entendeu? Então no Flashpoint ele volta no tempo para impedir o Zoom, e quando ele faz isso ele altera completamente a realidade. E como a gente falou, mais um evento importante para DC, que vai dar origem aos 952, é causado pelo Flash. Inicialmente a intenção não era essa, né? Mas depois eles aproveitaram para dar reboot. Como a gente mencionou, Flashpoint foi o gatilho para DC reformular o universo DC com os 952, e o título do Flash ficou a cargo de Francis Manapul e Brian Buttelato. Porque eles são corretoristas, né? Sim. Os dois co-escrevem. O desenho também. Isso. Eu acho uma fase bem legal. Eu também acho muito. É um arroz com feijão bem feito. Sim, a arte é legal. Você tem várias referências ali ao Eisner. Sim. Ao espírito do Eisner. A arte do Manapul é foda. Por enquanto saiu no Brasil nesses 3 volumes. Saiu mensal. Claro, vale lembrar, saiu uma mensal. E agora estão sendo os encadernados. Saiu esses 3 volumes. Que está na edição 19.
Isso. Uhum. E em 952 também você tem uma reformulação da Terra 2. Isso. Que aí é aquela Sociedade da Justiça, uma Terra alternativa, né? Isso que ficou a cargo de James Robson. Que aí você tem uma nova versão do Jay Garrick. Isso. Que passa a ser um novo Flash. Dessa realidade alternativa. Uhum. O dos poderes dele é bem diferente também, né? Que é o próprio Hermes que dá a velocidade. Vale lembrar que a dupla Manapu e Butchalato ficam só durante 4 arcos, então só falta mais uma pra gente fechar a fase do Manapu e Butchalato. depois cai pra caramba. Aí depois tem um 5º volume que é Butchalato sozinho, e depois entra o Robert Venditti. Dizem que essa fase do Venditti só não sacuda. Dizem que cai bastante, eu não li ainda. E aí, gente? Mas a fase do Manapu eu recomendo também, cara. Uhum. É bem legal. Tá saindo, vai completar bonitinho, então. A maioria das fases que a gente tá mostrando aqui, que a gente comprou, é porque a gente gosta e indica, porque a gente não vai comprar um negócio ruim. Certo. Beleza. Depois de uma você tem mais um reboot, na verdade não é reboot. É um reboot, né? É mais uma coisa conceitual, que é o renascimento DC. Isso. Eu boto contigo mais perto. Continua assim, né? Claro, com o Barry Allen, né? Sim, eu acho que a qualidade é mais ou menos o mesmo nível dos 952. Uhum. E o Joshua Williamson tá escrevendo. Então, eles chamam o Joshua Williamson, que é um cara que já tinha bastante sucesso na Image Comics, para escrever o título do Flash. Vale mencionar que no Renascimento você tem um retorno de Wild West, né? Verdade. Isso. Que é o único verdadeiro Flash. Pausa pra... Vou dar aqui a minha opinião agora, mas vou dar a minha opinião. Que é o melhor Flash. Choca na cara todo mundo. Vamos daqui a pouco embaixo um monte de gente. Não é o Barry Allen. Pronto, aí começou. Como a gente falou, o Flash está envolvido em todos os eventos importantes da DC. Todos. E no especial do Rebirth, tem um encontro, caraca, eu acho um dos encontros mais fodas de toda a história da DC Comics, que é o reencontro do Barry Allen com o Wally West. Que é ele que retira o... me arrepiou, muito bom. Claro, gente, isso aqui foi um spoiler, né? Porque eu acho que com certeza vocês já leram o volume 0, vamos dizer assim, né? A introdução do Renascimento. Então, basicamente isso aqui é uma historinha de herói e bandido, mas que mais pra frente vai chegar no evento principal do Rebirth. Então, nós vamos lendo pra ver o que vai acontecer. Beleza, mais algum comentário, gente? Eu acho que não. Eu acho que porque no próximo bloco vamos falar sobre a série. Isso. Tá certo? Então, fica aí. Fica ligado com a gente com a série e filme também. O filme também, beleza. Fique ligado.